Bom dia, boa tarde, graça e paz, família do Café Espiritual. Sejam muito bem-vindos a mais um momento na presença de Deus. Que o Senhor visite sua casa, que o Senhor fortaleça a sua fé e que o Senhor renove suas forças. Mais nessa manhã, tarde, noite, mais esse início de semana, ou talvez você esteja ouvindo num outro dia da semana. Um abraço especial para todos aqueles que têm nos acompanhado, os irmãos da Kingdom Church, que a palavra de Deus possa encontrar terreno fértil em cada coração para produzir frutos abundantes. Preparou o seu café, a sua Bíblia, seu coração? Vamos mergulhar juntos então nessa jornada de Salmos, hoje no 67 ao 69, descobrindo como Deus transforma adoração em testemunho e batalhas em vitórias, e muitas vezes dor em esperança. Vamos juntos então? Aqui pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church, Igreja Cidade do Reino. Nosso tema hoje, ele é justamente quando Deus ele se levanta e através do louvor, através da adoração, trazendo esperança em meio às lutas. Nosso versículo está em Salmos 68:1. Levante-se, Deus, e sejam dissipados seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Então, meus irmãos, hoje nessa jornada, né, de Salmos 67 a 69, nós temos uma sequência aqui que o Salmo 67, nesse contexto que a gente sempre aborda, provavelmente o 67 foi utilizado em celebrações ligadas à colheita, assim como nós já vimos outros salmos. E colheita e a gratidão, né, pela colheita. O foco não é apenas Israel ser abençoado, mas que todas as nações conheçam ao Senhor. Não é isso que nós desejamos? Quando nós recebemos as bênçãos advindas do nosso Deus, que todos saibam que Ele é Deus. E o Salmo, então, ele vai declarar no primeiro versículo: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Salmo 68, ele é um dos mais triunfantes que nós vamos encontrar aqui. Ele é bem longo, né? E muitos estudiosos vão associar esse salmo quando a Arca da Aliança está sendo transferida para Jerusalém, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, se depois os irmãos quiserem ir lá para se aprofundarem. Davi está exaltando Deus como rei vitorioso, que protege os órfãos, as viúvas e conduz o seu povo em triunfo. Versículo 5 declara isso. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então, meus amados, nessa sequência, o 69, ele é escrito num período de muita perseguição e sofrimento de Davi. É um salmo que tem diversas profecias nele, e profecias essas cumpridas em Jesus. Por isso ele é citado no Novo Testamento, em João 2,17, João 15,25, em Romanos 15,3. E o Salmo, lá no versículo 9, diz: pois o zelo da tua casa me consumiu. Meus irmãos, a sequência desses salmos que quer ministrar ao nosso coração hoje, nesse domingo, ou talvez você que esteja ouvindo num outro dia. O Salmo 67, ele mostra para nós que Deus não nos abençoa apenas para o nosso benefício próprio. A bênção é para alcançar outras vidas. Há sempre um propósito, meus irmãos. E esse propósito no nosso coração, ele não pode ser um propósito egoísta.
Seja uma bênção financeira, seja uma bênção, né, na nossa saúde, é sempre para a glória de Deus e para que outros possam saber que Ele é Deus, para que se conheça na terra o seu caminho e entre as nações a sua salvação, declara o Salmo 67:2. Então Jesus, ele vai declarar isso lá em Marcos 16:15, quando diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É para que a bênção ela possa gerar testemunho. Nós não somos reservatórios da graça de Deus, não. Nós somos canais da graça de Deus, nós somos instrumentos da graça de Deus para que alcancem outros. Então, quando Deus se levanta, não vai haver oposição que prevaleça. É isso que o Salmo 68 quer revelar ao nosso coração nesse dia de hoje. Porque está nos revelando um Deus que é poderoso, um Deus que luta, um Deus que intercede pelo seu povo. O Salmo 68, no versículo 3, declara: mas alegrem-se os justos e regozijem na presença de Deus. Então, no Novo Testamento, nós vemos essa verdade revelada em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes, meus irmãos, nós estamos enfrentando batalhas que parecem maiores do que nossas forças, mas não são, porque Deus não dá lutas que nós não possamos suportar. A nossa segurança não está na nossa capacidade, a nossa segurança está sempre, quero lembrar isso sempre, irmãos, é sempre na presença do Senhor, porque quando Deus está presente nas batalhas, os resultados eles mudarão. A dor, ainda que ela esteja presente, ela vai ser para gerar o testemunho, creia nisso. O Salmo 69, ele vai revelar-se a um coração cheio de aflição. Davi, esse Salmo de Davi, revela que ele se sente abandonado, perseguido, injustiçado. Veja lá o primeiro versículo: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Imagina, olha essa declaração, meu irmão. Então, esse Salmo é um salmo que aponta para Jesus Cristo. João 2,17 vai dizer: os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. E nós vamos ver o cumprimento da crucificação. O Salmo 69, lá no versículo 21, vai dizer: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Davi aqui está declarando um salmo profético que foi cumprido lá em Mateus 27:34. Pois não foi isso que deram a Jesus para beber? Lhe deram vinagre. O sofrimento de Jesus, amados, nos mostra que Deus não ignora a nossa dor. Ele não ignora a dor que você está passando, que eu passo. Há momentos na nossa vida terrena de peregrinação aqui nessa terra que jaz no maligno, que serão momentos de aflição. Mas Jesus entrou nessa terra, Jesus veio a esse mundo, o Verbo se fez carne para nos resgatar, aleluia! Por isso, meus irmãos, quando nós atravessamos dias difíceis, nós podemos ter a certeza da esperança que Jesus, Ele passou as dores por nós, para que nós possamos saber e entender e testemunhar que o nosso Deus, Ele luta por nós e nenhuma dor está fora do alcance desse Deus Redentor, Salvador. Deus nos abençoa, Ele nos sustenta para nos dar vitórias. E o Deus que nos dá vitória é o mesmo que transforma a nossa lágrima em testemunho. Então, qual a aplicação prática para hoje? Bota lá no seu caderninho. Ore por alguém que ainda não conhece Jesus. Veja, peça ao Senhor para te mostrar. E ore por essa pessoa durante toda a semana.
Anota o nome dela para que você não esqueça, para que nas suas orações você se lembre dessa pessoa. Entrega ao Senhor uma batalha que você sabe que não pode vencer sozinho. E coloque no nosso caderninho 3 bênçãos que você recebeu durante essa semana. Eu creio que você recebeu 3 bênçãos. E agradeça a Deus por cada uma delas. Transforme a sua gratidão em adoração. Então, meus irmãos, esses salmos, eles revelam um Deus que deseja ser conhecido por todas as nações. Um Deus que luta pelas nossas causas que parecem impossíveis e que transforma o nosso sofrimento em esperança. Então, se você hoje está vivendo tempos de alegria, adore, adore, louve, louve. Se você está enfrentando batalhas, louve assim mesmo e confie. Se você está atravessando dores profundas, louve assim mesmo e permaneça firme. Porque, independente do que estivermos passando, seja na alegria ou na dor, Deus, Ele continua soberano, reinando, trabalhando, se movendo e continua nos sustentando, provendo todas as coisas. Eu creio assim. E você? Então creia que Deus, Ele nunca perdeu o controle. Então não desista, porque é esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, que se levanta para que todos os inimigos sejam dissipados. Salmo 68:1. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma semana que terminou, mais uma que se inicia. Obrigado porque Tu és um Deus fiel, porque Tu és um Deus que abençoa, porque Tu és um Deus que protege, Tu és um Deus que salva. Obrigado, Jesus, pela palavra que se revela a nós, Pai. Que a nossa vida ela possa refletir a Tua glória para alcançar pessoas ao nosso redor, para que hajam testemunhos, Senhor, no nosso lar, os nossos filhos, os nossos cônjuges, Senhor, os nossos pais, vejam, Senhor, a Tua mão de poder, Pai, reconheçam que é o Senhor, aleluia. Levanta-te, Senhor, nas nossas batalhas. Fortalece a nossa fé a cada nova manhã. Sustenta os que estão cansados, Pai, porque Tu sabes, Senhor, que muitas vezes a jornada é pesada e nós nos cansamos na caminhada, Senhor, como diz a letra do cantor sacro. Então, sustenta, Senhor, renova, Pai, cada irmão, Senhor, que estiver cansado, aflito. Assim como Davi, Senhor, ele encontrou esperança em Ti, que cada irmão, Senhor, cada um de nós possa encontrar descanso na Tua presença. E que a Tua graça, ela nos acompanhe nesse dia. E que o Teu nome, Jesus, ele continue sempre, sempre, sempre sendo exaltado em tudo que nós fizermos. Que possamos fazer como que ao Senhor. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Dê um glória a Deus, queridos, porque Deus, Ele ouve a sua oração. Deus se importa contigo. Ele se importa comigo, Ele se importa conosco. Aleluia. Mais tarde, hoje, culto ali na Kingdom Niterói. 9 horas EBD, 10 horas da manhã o culto ao Senhor. E no Bosque, hoje em Maricá, pela manhã é dia da família. É o dia de nós vivermos aquilo que temos aprendido em família. Cuidarmos da nossa casa, estarmos orando com nossa família. E à noite, estarmos nos átrios do Senhor para celebrar, cultuar o nosso Deus. Nossos endereços estão nas nossas páginas, Kingdom Church, Niterói e Maricá, e que você possa nos fazer uma visita. Até amanhã, no nosso devocional diário, Café Espiritual. Deus te abençoe. Shalom, Adonai.